Concedo a palavra aos senhores, senhora conselheira, senhores conselheiros, já agradecendo a participação do conselheiro substituto, doutor Alberto Pires, na convocação que fizemos para ele, para a composição do quórum dessa sessão. Facultada a palavra. Não tendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia para relatar a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhor conselheiro substituto, doutor Alberto, membro do Ministério Público Especial que oficia nesta corte, eu tenho a relatar, neste momento, um total de 9 processos. Todos eles tratam de descumprimento à legislação em vigor, concessão de prazo para justificativa defesa, no acolhimento da defesa, aplicação de multa. O primeiro é o processo TC, de número 13.264, de 2014. Aqui o sancionado é o senhor Dalmo Moreira Santana Júnior, ex-gestor da Prefeitura Municipal de Piaçabuçu, pelo não envio no prazo regulamentar da 5ª remessa do SICAP de 2013. O segundo processo TC, de número 12.340, de 2014. Sancionada é a senhora Joana Darque Teixeira Santana, ex-gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Piaçabuçu, pelo não envio no prazo regulamentar da 6ª remessa do SICAP de 2013. O terceiro processo TC, de número 7471, de 2016. Sanção para o senhor Roberto Ferreira Vanderlei, ex-gestor da Prefeitura Municipal de Cacimbinhas, pelo não envio no prazo regulamentar da 1ª remessa do SICAP de 2016. O quarto processo, de número 14895, de 2017. Sancionado é o senhor Eduardo José Pereira Neto, gestor do Instituto de Aposentadoria, Previdência e Pensões do município de Pão de Açúcar, pelo não envio no prazo regulamentar da 3ª remessa do SICAP de 2017. Processo TC, de número 12.109, de 2015. Sancionada é a senhora Maria Gorete Correia de Queiroz Carvalho, gestora do Fundo Municipal de Educação de Arapiraca, pelo não envio no prazo regulamentar da 2ª remessa do SICAP de 2015. Processo TC, de número 10.894, de 2015. Sancionada é a senhora Ana Carina Menezes de Aquino, ex-gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Giraldo Pociano, pelo não envio no prazo regulamentar da 1ª remessa do SICAP de 2015. Processo TC, de número 12.107, de 2015. Sancionado é o senhor Fábio Rangel Nunes de Oliveira, ex-gestor da Prefeitura Municipal de Giraldo Pociano, pelo não envio no prazo regulamentar da 2ª remessa do SICAP de 2015. Processo TC, de número 10.038, de 2016, que é a senhora Anádja Gomes de Almeida, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Arapiraca, pelo não envio no prazo regulamentar da 1ª remessa do SICAP de 2016. E, por último, o processo TC, de número 3881, de 2017, sancionada é a senhora Cátia Chaves de Almeida, gestora do Fundo Municipal de Educação de São Brás, pelo não envio no prazo regulamentar da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014. Aqui os gestores e ex-gestores foram notificados e houve manifestação em todos os processos. Os mesmos evoluíram ao Ministério Público de Contas, o qual opinou pelo não acolhimento das defesas apresentadas e com a consequente aplicação de multas. Face às circunstâncias expostas e analisando as defesas, constatou-se que os gestores e ex-gestores não apresentaram nenhum fato imperativo ou justificativo para a omissão do dever de enviar o documento supracitado no prazo regulamentar. Então, nestas condições, eu voto pelo acolhimento da defesa apresentada e pelo não acolhimento da defesa apresentada e pela aplicação de multa de 100 paus
aos gestores e gestores aqui citados, pela ciência das presentes deliberações, pela remessa dos autos à diretoria do Funcontas para a ciência de cumprimento das mesmas e alertar aos gestores e gestores que o não pagamento da multa aplicada implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução. É assim como voto, senhor presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público opina pela aplicação da multa em todos os processos relatados pela conselheira Maria Cleide. Em discussão? Encerro a discussão e coloco em votação. Os conselheiros que acompanham o voto da relatora permaneçam como estão. Aprovados. Senhor presidente, tenho agora processos de transferência para reserva remunerada. Todos são um total de 10, farei lista. O primeiro é o processo TC de número 18537, de 2012, transferência para reserva remunerada pedido, com proventos integrais, concedido ao senhor Manuel Pedro do Nascimento Neto. O segundo processo TC de número 4861, de 2012, transferência para a reserva remunerada a pedido, com proventos integrais, concedida ao senhor José Nivaldo Ferreira da Silva. Processo TC de número 11712, de 2012. Transferência para a reserva remunerada a pedido, com proventos integrais, concedida ao senhor José Maurício Garcia. O processo TC de número 4845, de 2012. Trata também de transferência para a reserva remunerada a pedido, com proventos integrais, concedida ao senhor Ciro Isidoro Salles. Processo TC de número 16810, 2012. Transferência para a reserva remunerada ex officio, com proventos integrais, concedida ao senhor Luiz dos Santos de Santana. Processo TC de número 13984, de 2012. Transferência para a reserva remunerada ex officio, com proventos integrais, concedida ao senhor Damião Lourenço de Albuquerque. Processo TC de número 1648, 2013. Transferência para a reserva remunerada a pedido, com proventos integrais, concedida ao senhor Admilson Barbosa Ferreira. Processo TC de número 10750, de 2012. Transferência para a reserva remunerada ex officio, com proventos integrais, concedida ao senhor Aloísio Ferreira da Silva. Processo TC de número 11710, de 2012. Transferência para a reserva remunerada ex officio, com proventos integrais, concedida ao senhor Rosivaldo Correia da Costa. E, por último, o processo TC de número 18377, de 2011, transferência para a reserva remunerada ex officio, com proventos integrais, concedida ao senhor Macéia Silva de Lima. Todos os processos foram instruídos regularmente nesta Corte. O Ministério Público de Contas opinou em seus pareceres pelos registros. Então, voto pelo registro dos processos de pensão, determinando a remessa dos documentos aos órgãos de origem. É assim como voto, senhor presidente, senhor conselheiro. Com a palavra, o Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público opina pelo registro em todos os atos relatados pela conselheira Maria Cleide. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham o voto da relatora permaneçam como estão. Aprovados. Não tem contrato aqui. Ainda com a palavra, a conselheira Maria Cleide. 2 minutinhos, presidente. Pois não. Ô, Domingos, está na pauta, é? Tem mais algum processo aí para na pauta? Dá uma olhadinha. Tudo de contrato. Beleza. 3553. Eu retiro de pauta, senhor presidente.
Esse processo de número, é o 3553-2013. Esse mesmo? De 2013. Retirada de então, pauta. retirado de pauta. Que registre em ata a retirada de pauta do processo mencionado pela conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, sem mais processos para esta sessão. Para relatar pela ordem, o conselheiro substituto, doutor Alberto. Senhor presidente, sem pauta para hoje. Antes de iniciar nossa relatoria, solicito à coordenadora de plenário que retire de pauta o processo TC 287-2015. Esse processo, na verdade, é uma dispensa de licitação por inexigibilidade que ainda, conforme o nosso regimento, está no pleno. E houve, então, foi colocado na pauta de hoje e ele precisa ser retirado para ser pautado no pleno. Passo a relatar, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhor membro do Ministério Público, 6 processos de registro de aposentadoria que eu faço em lista. Processo TC, de número 18.477/2017, do município de Marechal Deodoro, interessado a senhora Olívia Rocha dos Santos. Trata-se de aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Processo TC, número 18.459/2017, também do município de Marechal Deodoro, interessado a senhora Benedita Maria da Conceição. Processo TC, número 12.595, de 2011, do município de Major Isidoro, interessada a senhora Leida Lúcia Cavalcante de Farias. Processo TC, número 18.444, de 2017, do município de Marechal Deodoro, interessada a senhora Maria Marcelina dos Santos. Processo TC, de número 12.697, de 2011, do município de Major Isidoro, interessado a senhora Maria de Fátima Godoy Gomes. E o processo TC, de número 16.184, de 2006, é uma pensão por morte em favor de Maria Martins Mendonça. Todos os processos foram devidamente instruídos nesta Corte de Contas, com parecer ministerial postado aos autos. Nós somos pelo registro dos atos de aposentadoria e de pensão. E se aqui for acompanhado por Vossas Excelências, que ele tenha a sua tramitação posterior, regular, regimental, normal, inclusive com envio dos autos do DTU aos órgãos de origem para as possíveis contribuições previdenciárias, compensações previdenciárias, perdão. Com a palavra, Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público opina pelo registro em todos os atos relatados por Vossa Excelência. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham esse relator permaneçam como estão. Aprovado. Passo a relatar os processos de sancionamento dos gestores, de diversos gestores, por descumprimento do calendário, e faço também em lista. Processo TC, de número 11.004/2017, do município de Jacuípe, Alagoas, interessada o responsável, senhora Vanessa Poliana de Cirqueira Ferreira, então gestora do Fundo Municipal de Saúde daquele município. O sancionamento se dá pelo não envio da primeira remessa de SICAP 2017. Esse processo não evoluiu o Ministério Público, pois não houve defesa acostada aos autos, apesar do gestor regularmente notificado. Processo TC, de número 7911/2016, do município de Marechal Deodoro, responsável, senhora Tenório Toledo, então gestora do Fundo Municipal de Saúde daquele município, o sancionamento pelo não envio da primeira remessa de SICAP 2016, na mesma situação anterior. Não houve defesa, apesar de regularmente notificada. Processo TC, de número 1197/2017, do Instituto de Desenvolvimento Rural de Alagoas, Interal, responsável José Helenildo
Ribeiro Monteiro Neto, então gestor daquele instituto, a aplicação do sancionamento pelo não envio da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro de 2015, também sem defesa nos autos. Processo terceiro de número 6718 de 2017, do município de Barra de Santo Antônio, responsável a senhora Terezinha Gomes Lessa, então gestora do sistema de água e esgoto daquele município, o sancionamento pelo não envio da prestação de conta correspondente ao exercício financeiro de 2015, ou a 7ª remessa de SICAP. Também sem evolução ao Ministério Público por não haver defesa, apesar de regularmente notificado. E por último, o processo terceiro de número 6724 de 2017, do município do Pilar, responsável o senhor Luiz Carlos Ogna da Silva, então gestor da Companhia de Água e Esgoto daquele município, o sancionamento pelo não envio da primeira remessa de SICAP 2015, também sem defesa, apesar de regularmente notificado. Em todos eles nós estamos aplicando a sua multa no patamar mínimo do centro falso e que tem a sua tramitação regular normal, se eventualmente por esta Corte, por esta Câmara, aprovado. Com a palavra, Ministério Público. Senhor Presidente, o Ministério Público opina pela aplicação de multa em todos os processos relatados pelo senhor. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham esse relator permaneçam como estão. Aprovado. Trago para relatar o processo número 18081 de 2017, da Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL, responsável, senhor Jário José Campos da Costa, cuja análise e procedimento citatório recomendou na contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para resguardar o patrimônio da autarquia, pelo período de 12 horas noturnas, todos os dias da semana, inclusive os feriados. Para disponibilizar a contratação, o assistente administrativo, o senhor Maciel Lima da Silva, solicitou, através do memorando número 2917, gabinete e a contratação da empresa especializada. A licitação foi realizada na modalidade de pregão eletrônico. Na ocasião, restou vencedora do certame a empresa Sistema de Segurança Privada Rodrigues EPP, sendo lavrado os contratos infra. O contrato de número 3917, no valor de R$ 213.969,12 O contrato de número 41 de 2017, no valor de R$ 111.332,28. O contrato número 42 de 17, no valor de R$ 111.449,64, para diversos campos, distribuído no Estado. O contrato de número 34 de 2017, no valor de R$ 111.492,24. O contrato de número 44 de 2017, no valor de R$ 111.492,24. Neste termo, diante da legalidade do procedimento, foram firmados os contratos supracitados. Encaminhada a documentação a esta Corte de Contas, o Ministério Público de Contas, através do procurador Dr. Gustavo Santos, exarou o parecer de número 2235/2018 da 4ª Procuradoria. Em apertada síntese, o relatório, com a palavra ao Ministério Público. Senhor Presidente, aqui nesse processo eu faço uma crítica a esse meio de controle aqui do nosso tribunal sobre esses contratos. Esses contratos são um meio pelo qual é feita a prestação de contas global, as contas de gestão, contas que não são do chefe do Poder Executivo. Aí cito que na nossa lei orgânica e no regimento interno, vários dispositivos inconstitucionais que dizem que o tribunal proferirá parecer prévio em contas de gestão. O tribunal só profere parecer prévio em contas de governo, que são contas de chefe do Poder Executivo. Todos os demais administradores do tribunal, ele julga as contas, efetivamente, sem intermédio do Legislativo.
Portanto, o processo de contrato hoje, como é feito aqui no nosso tribunal, ele não tem um link necessário com as contas de gestão. Então, a minha crítica é nesse sentido, que a gente tem que julgar contrato tendo em vista o bem maior, o julgamento maior que as contas, que são as contas de gestão, que são todas as outras contas que não sejam do chefe do Poder Executivo. Qualquer secretário, presidente do Tribunal de Justiça, presidente do Poder Legislativo, enfim. Posto isto, eu concluo que no procedimento em tela, toda a legislação, todo o iter procedimental foi observado, inclusive com diversos pareceres da PGE, né, que a universidade é vinculada. Então, eu opino pela regularidade com essas críticas construtivas, vamos dizer assim. Muito bem. Inclusive, verificando a pertinência destas críticas que Vossa Excelência coloca, senhor Dr. Gustavo, eu faço naturalmente aqui uma abreviação, salto as questões de competência e observando os passos legais para o trâmite feito, com base no parecer, inclusive, do próprio Ministério Público, pela regularidade dos formatos de procedimento, não há de falar, em instauração de processo punitivo ante a ausência de informações que aponte prejuízo econômico aos cofres públicos. Ante as considerações acima, ponderando a ausência de vício de procedimento, decido votar em observância ao artigo 133, inciso 1º do regimento interno deste tribunal, no sentido de declarar regular o procedimento administrativo para anotar e registrar os contratos da UNEAL de número 039, 41, 42, 43 e 44, assim como voto. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham esse relator permaneçam como estão. Aprovado. Trago para relatar agora, senhores conselheiros, senhor Ministério Público, processo número 3788 de 2013, esse da Uncisal, a responsável, a senhora Rosângela Maria de Almeida Fernando Viloscovisca. Trata-se de um contrato. A gerente logística, através de memorando de número 022 de 2012, solicitou a aquisição de materiais hospitalares para o complexo da Universidade Estadual de Ciências de Alagoas, para suprir a necessidade do biênio 2012-2013. A licitação foi realizada na modalidade de pregão eletrônico e dividida em lotes. Na ocasião, restaram vencedores do certame as empresas Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares, que teve um contrato no valor de R$ 1.975,72. O contrato de número 24, com a Licifer Limitada, no valor de R$ 8.261,40. O contrato de número 25, celebrado com Joaquim Eugênio Monteiro de Barros, no valor de R$ 1.424,34. O contrato número 26, Ancor Flexible Brasil Limitada, no valor de R$ 6.403,95. E o contrato número 27, com Pharma, distribuidor de medicamentos, no valor de R$ 10.069,50. Nesse termo, diante da legalidade do procedimento, foram firmados os contratos supracitados. Encaminhado o documento a esta Corte de Contas, Ministério Público de Contas, através do Dr. Gustavo, exarou o parecer de número 2204 de 2018. O relatório, eu passo a palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, também aqui nesse processo houve todo o procedimento, observou todo o trâmite legal, não foi verificado nem pelos órgãos técnicos, nem pelo Ministério Público de Contas, nenhuma irregularidade que pudesse macular o procedimento. Ele passou também para ser jurídico favorável, aprovação do certame, homologação, termo de contrato, enfim, foram observados, no ponto de vista formal, o Ministério Público opina que foram observados todos os procedimentos legais.
Na mesma atuada do processo anterior, o pedido vem a Vossas Excelências para fugir das competências, passo ao voto. Voto em observância ao artigo 133, inciso 1º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, no sentido de declarar regular o procedimento administrativo para anotar e registrar os contratos do CISAL número 23, 24, 25, 26 e 27 de 2013. É como voto. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham esse relator permaneçam como estão. Aprovado. Não tendo mais processo a relatar, passamos às explicações pessoais e eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso, encerro a presente sessão, convocando-os para a sessão da próxima terça-feira em horário regimental, fazendo inclusive referência que nós teremos no próximo domingo o pleito da cidadania, desejando a todos uma votação consciente e que nós tenhamos o melhor para o nosso Estado e para o nosso país. Está encerrada a presente sessão.